boa tarde, boa noite para você. Tá aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou Andréa Ali Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast, e eu tenho muita alegria em receber você aí do outro lado. Mas eu já vou receber pedindo para, se você ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, já deixa também uma curtida, que eu sei que você vai adorar o convidado que eu tenho hoje para te apresentar. E faz uma coisa, já pega, compartilha para pelo menos 3 pessoas que você ama, ou 3 pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus. Tenho certeza que com a nossa conversa aqui, o Espírito Santo vai agir, vai tocar o coração de cada uma delas, e o seu coração também, tenho certeza disso. Também quero aproveitar e, antes de apresentar o meu convidado, te convidar para engajar aqui na nossa missão. Você pode sim ser um patrocinador aqui do canal, como o Estúdio 091, e aparecer aqui nessa tela bonitona com a gente, mostrando que você está abraçando essa missão e ajudando a gente a levar esses testemunhos mais adiante, a palavra de Deus mais adiante, assim como o Estúdio 091 faz, que é aqui onde a gente grava, esse estúdio de mega qualidade. Tenho certeza que você, vindo aqui, vai adorar fazer o serviço com eles, tá bom? Então, já falei dos nossos patrocinadores e agora eu tenho uma alegria gigante em apresentar o nosso convidado do dia, que é o Vinícius Farias, que começa dando um recado para aquela câmera ali. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero dizer que seja muito bem-vindo também a esse podcast, que Deus abençoe você, a sua família. Quero te convidar a ficar conosco nesses minutos, nessas horas que vamos passar aqui, falando sobre Deus, falando um pouco sobre aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Quero convidar você, jovem, a prestar atenção naquilo que a gente vai falar hoje, ter um olhar diferente, talvez, para que o Senhor possa falar ao seu coração. Obrigada, Vinícius, pela tua participação, especialmente pela tua disponibilidade de vir aqui, pela confiança, especialmente. Que bom que a gente está conseguindo trazer alguém tão jovem já para dar uma palavra para outras pessoas que buscam tanto, né? A gente tem percebido um público jovem muito necessitado de encontrar ali a palavra de Deus mais direcionada para eles. Obrigada por vir. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz mesmo de estar aqui, é uma grande honra, assim, e como eu sempre digo, né, ai de mim se não pregar o evangelho, então, eis-me aqui. Isso, e lembrando que o Vinícius é uma indicação da Luane, vocês sabem que todos os nossos convidados são indicações, ou de convidados que já estiveram aqui, ou da sua indicação, daí do outro lado, que entra em contato com a gente nos nossos canais, e fala assim, olha, fulano tem um testemunho maravilhoso, quero que esteja aí no CristoCast. Então, faça você também a sua indicação. E obrigada, Luane. Com certeza que vai ser uma hora maravilhosa para a gente conversar. Amém. Maravilha. Eu quero muito conhecer a tua história. Quantos anos tu tens? Tu pode falar? Eu tenho, eu que problema. Não falo, viu? Mas tu pode. Em todos os podcasts, ninguém sabe, né? Eu tenho 24 anos. Prestes a fazer 25 quase. Super jovem, gente. Eu não vou falar minha idade, tá bom? Mas, assim, bem mais jovem do que eu. E o que eu achei legal, a gente sempre conversa um pouquinho, né? Antes de gravar, da experiência que tu estás tendo já de algum tempo, sim, de bem mais jovem ainda, né? E como tu tens buscado a maturidade de discernir a vontade de Deus na tua vida. Sim. Isso é algo que me impressionou muito e me deu muita vontade de saber mais sobre a tua história. Mas aí eu queria saber, desde o iniciozinho, como que é? Tu sempre foste de família cristã? Sim, sempre fui, graças a Deus. A minha família sempre foi católica, uma pequena parte evangélica, né? Mas isso foi com o tempo também. Mas desde sempre fomos católicos, né? Aquela mesma história. Minha avó também, que puxava a família, né? Puxava a família para ir para a igreja, os filhos, os netos. Então, nós fomos criados assim muito por conta do testemunho dela, da vida dela com Deus dentro da igreja. Por muitas vezes a gente se distanciou, principalmente depois que ela veio a falecer em 2008. Acabou que a gente deu uma afastada. Como eu disse, ela era aquele motor. Então, a gente acabou se afastando um pouco de ir às missas, de participar, de ser ativo, né? Na época, minha mãe era muito ativa, deixou um pouco de ser. Mas, assim, desde sempre fui
é católico, e é até engraçado que você falou desde o comecinho, né? Eu queria falar uma coisa que eu acho que é interessante do meu nascimento. Eu posso dizer que eu sou um milagre de Deus. É. Porque quando eu nasci, a minha mãe tinha 5 meses, na verdade, antes de eu nascer, ela sofreu um acidente de carro. Ela estava indo para uma consulta e um carro veio e bateu justo no lado que ela estava. Nossa. E aí, a partir daquilo, foi aquele alvoroço, né? Tinha 5 meses ainda de gravidez e ela teve que passar 3 meses internada. Porque ela tinha um problema que se chama pré-eclâmpsia. Sim. Que é algum problema de pressão, alguma coisa Bem assim, grave. né? Isso. Então, a qualquer hora poderia dar algum problema. Então, eles estavam toda hora ligados, assim, atentos para que a hora que desse, né, depois do, assim, que eu já tivesse um período assim que eu pudesse vir a nascer, acontecesse o parto. Tanto é que ela teve que trocar de hospital, porque o hospital que ela estava não quis se responsabilizar, porque era um risco muito grande. Nossa. E a probabilidade de eu ter sequelas era grande também. Então, com 8 meses, eu nasci, né, já um mês antes aí do que seria o normal. E a minha mãe sempre conta que ela falava pra minha avó: mãe, vê se tá tudo direitinho, se ele tem todos os dedos, tá tudo direitinho com ele. Graças a Deus eu nasci com a saúde, assim, perfeita, né, digamos. Não tive que ficar no hospital, a gente foi direto, assim, pra casa, né, no tempo oportuno. E a primeira coisa que a minha mãe fez, assim, quando já podia, ela foi me levar lá na Basílica e me consagrar a Nossa Senhora. Consagrar a minha vida a ela, né, os meus pais foram lá, me entregaram a ela, me consagraram a ela. E hoje eu vejo o reflexo, né, dessa consagração hoje na minha vida, né? Hoje, graças a Deus, sou consagrado também, né, pelo método de São Luís Maria Guignon, sou um devoto de Nossa Senhora. Eu também. Graças a Deus. Tive a graça também de um tempo atrás pagar uma promessa que foi bem difícil, né, e de joelhos na transladação. Foi. Depois a gente pode falar melhor sobre isso, mas a minha vida sempre foi, assim, educado na igreja, fazer, né, primeiro Eucaristia, crisma, então sempre foi dentro da igreja. Tu fizeste essa crisma com 15 anos? Foi com 17 anos, e aí que já começa um pouco da minha história de forma ativa dentro da igreja, né, porque antes disso eu ia por ir, né, com os meus pais, ia à missa e tudo mais. Não tinha aquela vontade de... Não conhecia, não entendia nada. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu estava fazendo crisma, já ia terminar a crisma. E, de alguma forma, eu tinha um interesse, né, naquilo. Não tinha vida de oração, não tinha, assim... vontade grande, assim. Mas, de alguma forma, quando eu estava lá, eu tinha um interesse. E, de alguma forma, isso chamou a atenção nos coordenadores lá da igreja onde eu fazia. Era uma igreja pequena, lá em Canudos. E eles me convidaram para ser o coordenador do grupo de jovens da comunidade ali. E a partir daí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho experiência nenhuma, não tenho vida de oração, nunca tinha parado assim para ler a palavra direito. Aí eu falei, aceitei o convite, né? Recebi algumas formações ali até que começasse o grupo e deu início ao grupo, né? Só que eu sabia que eu não tinha conteúdo para dar, né? O Senhor tinha me escolhido por algum motivo, mas eu não tinha um conteúdo para ensinar, para dar, não tinha, né? Eu precisava buscar isso em outro lugar, beber de uma fonte. Foi quando eu comecei a frequentar outros grupos, outros lugares, né? Para me abastecer e poder derramar para eles aquilo que eu estava aprendendo, conhecendo aquela experiência, né? Então eu ia para os outros encontros, lugares, aí dava alguns dias, era o nosso lá. Então eu trazia aquilo que eu tinha aprendido, aquilo que eu tinha vivido. Foi aí que começou um pouco da minha caminhada assim com Deus, né? Só que logo breve, em 2018, eu comecei a trabalhar. E o meu trabalho, ele era até sábado e era de noite, então eu não conseguia ir para o grupo de jovens, não conseguia ir para as adorações. Foi o momento onde eu me afastei da igreja novamente. Então esse ano de 2018 foi quando eu me afastei assim de Deus. E como eu já era mais crescido, né? E aí foi o momento, acho que, da minha vida que eu mais me perdi, digamos assim. Graças ao Senhor, Ele nunca me deixou ir muito longe. Mas foi um momento, assim, que eu acho que eu me afastei bastante, mas tinha aquela sede dentro de mim, sabia que estava faltando alguma coisa, tinha aquela necessidade. E em 2019, eu saí do meu trabalho, fiquei certo um ano, saí do meu trabalho em 2019 e na primeira oportunidade que eu tive, eu fui para uma adoração. Eu fui para um grupo que eu frequentava antes de começar a trabalhar, né?
E aí lá foi que, de fato, se começou a minha vida. Então, eu comecei a minha caminhada, assim, com Deus, de fato, em 2019, né? E aí, a partir daí, é uma outra história. Uma outra história que a gente já vai aprofundar. Com certeza. Mas me fala assim, porque eu tenho uma impressão, até considero que é um pouco natural do jovem ter ali um período onde ele fica um pouquinho mais afastado. Às vezes, assim, por vários motivos, né? Às vezes é por estudo, Sim. às vezes é por trabalho, às vezes é porque não busca uma companhia para ir à igreja e não encontra, ou não encontra um lugar onde ele se sinta ali acolhido, enfim, são diversos motivos, né? Como tu consegues, qual é a tua compreensão sobre esse momento, assim? O quão isso é ruim para o jovem, mas às vezes ele nem percebe o quanto isso está sendo ruim. A história das pessoas, ela é muito individual, né? Tem histórias de pessoas que nunca saíram da igreja, que sempre ficaram ali, então tiveram a sua juventude preservada, não tiveram contato com tanto, né, com o pecado, com essas mazelas que existem na nossa sociedade, e outras não, que já tiveram demais, ou enfim, meio termo. Mas, de fato, é um momento que eu acredito, assim, que se a pessoa passou por aquela situação, de alguma forma, o Senhor ele vai se usar dela no futuro para um bem maior, para um testemunho, né? Hoje eu estou aqui e posso dar um testemunho graças àquilo que eu vivi, né? O Senhor pegou aquela minha miséria daquele tempo e transformou em graça, para que hoje possa ser levado para uma pessoa que está ouvindo agora e poder, de alguma forma, se identificar, né? Então, assim, é de fato um tempo que é muito danoso, até porque muitas vezes não depende só do jovem, depende de todo o ciclo ao redor dele, né? Os pais, os avós, a família como um todo, o grupo de amigos que ele frequenta, os hobbies, enfim, é uma série de circunstâncias, exatamente, né? que vão levar ele mais fundo nessa vida longe de Deus ou mais perto dessa vida de Deus, né? Mas tem também aqueles casos da pessoa, por exemplo, o pai é diácono ou o pai é pastor e a pessoa está longe da igreja. Acontece muito isso também. Mas é como eu falei, é um testemunho que a pessoa pode dar num futuro. E é preciso, óbvio, que a família, principalmente, dê esse suporte. E com cuidado, porque não adianta forçar a barra, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. A pessoa vai cada vez mais se afastar, se distanciar, não vai ter aquele encontro, vai ser por obrigação, né? Então é preciso que a família tenha esse cuidado, esse zelo, mas sabendo que o jovem precisa daquele pulso firme. Tipo assim, não, você vai, na hora que tem que ir, não, você vai sim. Eu estava até assistindo uma pregação do Moisés Rocha, que ele fala assim, onde que um adolescente de 13 anos tem que escolher alguma coisa? Não, você que manda. Se eu digo para você, é para você ir, pronto, né? Então, além dessa liberdade, desse cuidado, é preciso também um pulso firme. É difícil, acredito que seja muito difícil para os pais, mas com a graça de Deus é possível fazer isso, com certeza. Eu tenho uma filha de 11 anos, né? E eu estava justamente essa semana conversando com ela, que eu quero que ela participe de um retiro comigo, uma programação que vai ser específica para crianças. E aí, quando eu falei para ela, a primeira coisa que ela disse, eu não quero ir. E eu pensei, por que você não quer ir, né? Ela falou, porque eu não conheço ninguém. Então, assim, a gente, enquanto pai, né, não pode se influenciar por uma opinião de uma criança que não tem a menor experiência e nem o menor discernimento do que aquilo pode beneficiá-la, na verdade. Porque ali ela está com outras visões, né? Sim. Com a pouca experiência que ela tem. Ali ela está pensando na vergonha de chegar num lugar que ela não conhece ninguém, né? Ela está pensando, puxa vida, o que eu tenho que fazer? E a minha filha é um pouco tímida, assim, então ela acha que ela tem que chegar, falar no microfone com todo mundo, sabe? Essas coisas assim. Ela gosta de dançar, mas aí dançar num lugar que ela não conhece ninguém, de repente... Sim. Então, enfim, ela tava com a cabecinha ali com as objeções dela, né? E eu me senti na obrigação, enquanto mãe, de dizer, não, você vai sim. Né? Você vai, porque é pro seu bem. Aí falei o que eu achava.
ó, é isso, é isso, é isso. Aí no final eu falei assim, quando você for adulta, você me agradece. Com certeza. Brincando. Mas é isso mesmo, é como se fosse... Eu tava lembrando aqui, você falando, ela no começo não queria ir pra escola, talvez, né? Porque é a mesma coisa, não conheço ninguém, eu vou ficar com vergonha, timidez, mas hoje talvez ela ame ir pra escola, assim acontece com toda criança, né? E a gente tem que ver que a igreja, o local sagrado, ele é tão importante quanto qualquer outra esfera da nossa vida. Por exemplo, se a filha ou o filho está precisando ir ao médico, você vai levar querendo ou não, ele fazendo escândalo ou não para tomar vacina. Mas ele tem que ir, você sabe que ele precisa ir. E mais do que uma vacina, mais do que uma educação em história, em geografia, que é importante também, é a saúde da nossa alma. Né? É o necessário, é o que, acima de tudo, é o que fica posso dizer assim, de herança maior. Né? Talvez um pai ou uma mãe não tenha condição de deixar uma herança milionária para um filho, mas se ele deixar uma herança espiritual de uma fé firmada no Cristo, vale mais do que qualquer coisa. Com certeza. Tu me falaste sobre a sua avó, que Sim. ela era o esteio, vamos dizer ali, Isso. da fé da família, né? Tu tens lembranças, assim, de pequeno, do que, desse momento, do que ela deixou, do que ficou de forte, de que tu absorveste naquele momento enquanto criança e que tu carregas até hoje? Sim. Por algum motivo, eu não tenho muitas lembranças da minha infância. Eu acredito que tenha sido porque justamente nesse ano de 2008 ela faleceu e eu era muito ligado a ela. Então acho que ali como se criasse um abismo, né, entre a minha vida antes e depois daquilo. Mas eu lembro algumas coisas assim dela. Eu lembro sempre dela estar lendo algum livrinho assim da igreja. Eu lembro dela fazendo as orações, dela levando a gente para a igreja. Eu tenho uma imagem muito nítida, assim, da gente numa igrejinha bem antiga, aqueles banquinhos, assim, velhos, sabe? E eu brincando de carrinho enquanto estava acontecendo, não sei se era missa, não lembro o que era, mas eu lembro dela lá, dela incentivando a gente, levando eu e os meus primos pro Formiguinha, que era um projeto de crianças que tinha também. Então, sempre ela assistindo Canção Nova na televisão, ou alguma outra, a TV Nazaré, alguma coisa assim, sempre ela assistindo, sempre ouvindo alguma coisa, sempre cantando alguma coisa. Tem um fato muito interessante da minha avó, que na antiga casa onde nós morávamos, ela enchia às vezes com a chuva. E antigamente era ainda mais, né? E tem um fato que a minha avó nunca se deixou se abalar, assim, pelas intempéries da vida, né? Minha avó tem um filho que era viciado, então isso já é mais um problema, mas ela nunca se deixou se abalar por conta da fé. E numa dessas enchentes, né, lá da casa, quando acalmou tudo que a gente já estava enxugando, ela com a vassourinha assim falava: tu não vai me ganhar não, né? Falando assim: inimigo, tu não vai me ganhar não vai me passar a perna. Então ela sempre com um sorriso no rosto, com essa alegria que superava qualquer dificuldade, sabe? E depois que ela faleceu, depois de um tempo, eu achei um papelzinho com uma oração que ela tinha escrito, bem simples, bem humilde assim. A minha avó não teve muito estudo e foi até difícil para a gente entender o que estava escrito, mas a gente foi lendo. E ela pedindo pelos filhos, uma oração simples, mas singela, mas tão verdadeira, sabe? Então, sim, Senhor, cuida dos meus filhos, cuida daquele que mais precisa, olha por aqueles que precisam de trabalho, pedindo pela família dela, pedindo por pessoas em qualquer lugar do mundo que precisavam de trabalho. E eu tenho certeza, assim, que muitas coisas o Senhor nos livrou graças ao joelho no chão dela. E eu acredito muito também que se eu e a minha família estamos onde estamos hoje, né, servindo ao Senhor, é também graças às orações dela lá no passado. E eu creio com muita fé que ela também está no céu intercedendo por nós. Então eu tenho essa lembrança dela também. Como devotos de Nossa Senhora, né, como consagrados a ela, Sim. A gente tem a mesma compreensão de que, com certeza, o Senhor tem um olhar mais amoroso, talvez, atencioso, talvez, para as pessoas humildes. Com né? certeza. Então, os humildes de coração sempre são muito abençoados por Ele, de alguma forma, né? Exatamente, é como Nossa Senhora canta, né, exalta no Magnífica, né? Deus olhou para a pequenez da sua serva. E ela era a escolhida, né, eleita para ser a mãe do Salvador. E mesmo assim se fez humilde, se fez pequena. E isso é uma virtude assim que tanto nos encanta, porque a gente muitas vezes quer os holofotes, quer os aplausos. E quem nós somos? Quem é o Vinícius? Quem é a Andréia?
na fila do pão, perto de Nossa Senhora, perto de São José. E eles foram humildes, foram fiéis, foram obedientes. E uma coisa assim que me intriga bastante também deles dois é a loucura pela cruz. Porque imagina, um anjo descer, falar para uma jovem que ela ia ser a mãe do Salvador. E a única pergunta que ela fez, como se dará isso? Aí ele falou, eis aqui a serva do Senhor. E São José também, quando o anjo veio em sonho, falou que ele tinha que fazer, leva para o Egito, aceita a criança, tudo mais. Aquilo é uma loucura, imagina, naquele tempo, toda aquela dificuldade que era. Eles aceitaram, nem pensaram nas consequências, porque eles sabiam que era uma missão muito maior do que eles. Mas ainda assim se fizeram humildes e obedientes. O que isso tudo diz assim da tua história? Tu consegue observar essa questão da obediência na tua história? A questão da obediência, eu acho que ela tem vindo cada vez mais assim para mim, né? No meu caminho de salvação, o Senhor ele tem cada vez mais exigido de mim, posso dizer assim, né? De uma forma boa, obviamente. E essa exigência, a contrapartida dela é a obediência, né? O Senhor ele vai dar uma missão e, em contrapartida, eu tenho que obedecer. Então, como eu disse sobre as loucuras, talvez eu nunca imaginei estar onde eu estaria hoje, um tempo atrás. Não queria imaginar, mas quando a gente ouve o chamado, sente no coração, o coração ele arde mais forte, ele, né, dá aquela assim, meu Deus do céu, eu não posso dizer não, é isso que o Senhor está falando. Eu tenho que dizer sim. E justamente o exemplo de Nossa Senhora e de São José, do qual eu também sou consagrada a São José. Também, viu? Olha só, que graça. Então, eles me ensinam justamente a isso. A falar assim, não, é a loucura da cruz que eu quero. Não me importa se para o mundo isso é surreal, isso é doidice, abrir mão de certas coisas por um bem maior. Para mim tá valendo. É isso que tá valendo. É a cruz, é a salvação, é a vida eterna, é salvar almas. Então, a obediência, ela muitas vezes não é fácil, obviamente. Porque ela vai exigir da gente muitas coisas, principalmente renúncias. E principalmente renúncias pra gente mesmo. Porque eu tenho que dizer não à minha carne, eu tenho que dizer não muitas vezes a um plano, a um sonho, porque o sonho que o Senhor tem pra mim é muito melhor. Então, deixar aquele sonho pequeno que eu poderia sonhar em prol de um sonho maior é uma mortificação também da nossa alma, né? Então, a obediência ela é exigente, mas eu acredito que não tem um outro caminho, sabe? É uma obediência cega, digamos assim, que a gente tem que ter no Senhor, para que, na certeza de que Ele sabe o que Ele está fazendo, com certeza, de que o sonho dele pra gente é muito melhor, né? Falando exatamente sobre essa questão aí do discernimento, do caminho e na confiança de que o Senhor tem algo pra gente, assim. Eu queria compreender, por exemplo, qual foi o momento que tu tiveste essa clareza em relação a eu preciso me dedicar mais ao Senhor. Sim. Como foi esse momento? O que estava acontecendo na tua vida nesse momento? Tá, eu acho que o primeiro momento ele foi justamente em 2019, quando eu participei de um retiro de carnaval. E ali foi quando eu tive, de forma ainda mais forte, a minha experiência com o Espírito Santo, né? Com o batismo no Espírito. E a partir dali eu lembro, assim, bem claramente que, de alguma forma, já foi colocado no meu coração um desejo de santidade. Como eu disse, eu ainda não sabia o que era, não fazia ideia de como alcançar isso, mas vendo aquela experiência, vendo aquele evento grandioso ali, as pessoas, as curas, os milagres, a adoração, tudo aquilo que estava acontecendo, o meu coração, pela primeira vez, ansiou por isso, né? E eu me senti intimado, digamos assim, pelo Senhor a mergulhar fundo nisso, né? Em outro momento, foi ano passado, num evento que eu participava também, e na missa do último dia, o Senhor falou muito forte no meu coração, assim, muito forte mesmo. Quem estava celebrando essa missa é o Padre William, da Canção Nova. Não sei se você conhece, já ouviu falar, que é um padre, assim, surreal.
Ele é conhecido também lá como o Milagre da Canção Nova. E quem não conhece pode buscar também o Padre William, que ele é surreal mesmo. Tenho a graça de tê-lo hoje como meu diretor espiritual também. Que lindo. E ali naquela missa, durante um momento de oração, o padre pediu para as pessoas que estavam servindo nesse evento se levantarem. E começamos a rezar e tudo mais. E eu era uma dessas pessoas, né? E naquele momento eu senti o meu coração ardendo mesmo, assim, sabe? Um negócio assim que vinha. Eu comecei a chorar copiosamente, chorar muito, assim. Desde aquele momento da homilia dele até o final da missa eu fiquei chorando igual uma criança. E eu senti o meu coração sendo forjado naquele momento. Eu sentia que meu coração estava sendo preparado para algo maior. Para aquilo de grandioso que o Senhor ainda precisa fazer na minha vida. Ainda quer fazer na minha vida. Então, naquele momento, eu senti assim, aquele ardor surreal mesmo, que eu nunca tinha sentido. Mesmo nos outros anos, já tinha sentido muitas coisas, mover de Deus, mas daquela forma foi a primeira vez. O Senhor, como se estivesse dando início a um trajeto novo na minha vida, de fato foi, e também uma maior intimidade, ir para águas mais profundas, né? Então, naquele momento foi onde eu decidi, com ainda mais afinco do que eu já tinha dos outros anos, a buscar o Senhor com mais propriedade, com mais força, com mais seriedade mesmo, assim, de fato querendo, ansiando por aquilo, pela santidade, pela salvação, pela evangelização, né? Foi um momento onde foi uma virada de chave, assim, na minha vida. Foi esse momento. Tem algo que tem uma palavra que tu já citaste algumas vezes, assim, e é uma palavra que me chama muita atenção, especialmente vindo de pessoas mais jovens, assim, que é a busca pela santidade. Sim. Né? Porque a gente até conversou aqui com a Luane também em relação à visão de que as pessoas têm em relação à santidade, né? O quanto soa estranho para as pessoas de fora, as pessoas do mundo, Sim. pensar em santidade, né? Especialmente pensar em jovens buscando ser santos. Sim. Né? O que isso significa para ti, buscar a santidade? E como isso se reflete na tua vida atualmente? Eu acho que a busca hoje pela santidade na minha vida, ela é o meu começo, meio e fim. É aquilo que diz sobre quem eu sou. Eu acredito que a gente nasceu com uma essência, né? Nós fomos criados. E toda pessoa que hoje tem um vazio no seu coração, que sofre por uma depressão, que sofre por ansiedade, por uma desilusão amorosa, qualquer coisa assim que seja um vazio, que tenha deixado um vazio, esse espaço só pode ser preenchido pela presença de Jesus. Então, a busca pela santidade, ela começa aí, né? Nesse preencher o vazio que o Senhor faz, e a partir desse preenchimento, a gente começa a identificar aquilo que precisa ser mudado. Por exemplo, quando eu tive a minha experiência com o batismo no Espírito, eu comecei a identificar na minha vida aquilo que eu precisava mudar, aquilo que eu sabia que não estava certo, aquilo que estava estranho, que isso aqui não é bom, e não é bom para minha alma, não é bom para aquilo que eu quero construir com Deus. Isso está me afetando de outras formas, porque a gente acha que o pecado às vezes é só ferir um mandamento como se fosse descumprir uma lei do mundo. Ah, você quebrou a lei municipal número tal. Não é só isso, não é só quebrar uma lei. Você está ferindo a sua alma. É a sua alma que está padecendo com aquele mal. Quando um jovem se coloca na frente de um celular, de um computador para consumir pornografia, aquilo faz um mal danado. Eu sei porque eu já passei por isso. E se hoje eu estou liberto e é uma luta constante para se manter em estado de graça, é pela graça de Deus. Então, hoje, a busca da santidade, para mim, ela, obviamente, não é fácil. Não é fácil. Porque você tem que se adequar. E eu acho que a pedagogia de Deus é algo incrível, né? O Senhor, ele vai aparando as nossas arestas, aos poucos. Alguns ele tem pressa em alguma coisa, né? Como a gente até falava ainda há pouco sobre metanoia, né? Sobre essa mudança radical, assim. Tem pessoas que mudam radicalmente e realmente muda de verdade. Por exemplo, eu tinha um amigo que ele não tinha vida com Deus, não tinha intimidade, tinha uma vida mundana, teve o seu encontro com Deus
em, assim, menos de 1 ou 2 anos, tá lá no Instituto Hesed. Olha só. Então, uma pessoa que nunca nem iria imaginar ser um religioso, hoje está dentro do Instituto Hesed. E é uma graça. Então, assim, a santidade, ela... As pessoas de fora, né, que vão ouvir talvez isso, elas têm que entender que não é uma loucura. Não é algo assim, você é um extraterrestre, você é uma pessoa maluca, é impossível ser santo. Não é. E o primeiro interessado nisso é o próprio Deus. E ele nos dá todas as ferramentas que nos são necessárias para alcançar essa santidade. Então, assim, é um trabalho árduo, obviamente, porque a graça de Deus, ela está ali cooperando, mas você precisa corresponder, né? E a santidade, principalmente, ela diz muito sobre a nossa correspondência. Eu aprendi, eu não sei qual foi o santo, onde foi que eu ouvi isso, eu não lembro agora, mas eu aprendi que a mesma graça que é derramado na vida dos santos, por exemplo, o Padre Pio, Santa Teresinha, Madre Teresa, a mesma graça que é derramada sobre eles é derramada sobre a gente também. Só que qual é a diferença? A correspondência. Eles corresponderam ao chamado, eles corresponderam à vocação da santidade. Então, e todos nós, o nosso primeiro chamado é a santidade. Nós sabemos disso, que o nosso primeiro chamado é a santidade, é estarmos unidos perfeitamente a Deus. E como eu disse, o Senhor, ele tem a pedagogia que aos poucos ele vai aparando as arestas, né? Você vai, sei lá, uma pessoa que já tem 20 anos de caminhada, aí ela vai para um encontro onde ela, às vezes até pensa, já sei o que vai acontecer, já sei de tudo. Quando eu ver ela, Deus fala com alguma coisa que ela nunca iria imaginar. E toca e transforma, e aí ele vai podando toda a vida dela a partir daquele ponto que ela precisa. Então, é de fato um caminho de perfeição. Então, assim, a busca pela santidade, ela é algo que é necessário, não é loucura, né? A gente, acredito que ao longo dos tempos vem se quebrando também um pouco esse tabu de que o santo é aquele que vai para o deserto, não fala com ninguém, não faz nada, não ri, e não é isso, né? A gente tem vários santos que, principalmente os santos mais jovens, né, como o Carlo, tem também um que não é tão jovem, mas que ele é bem alegre, que é o São José Maria Escrivá, que a gente vê os vídeos dele, né, sempre sorrindo, sempre brincando, e a santidade é isso. O santo é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, porque ela encontrou o verdadeiro amor. É justamente nessa correspondência, nesse encaixe da vida, desse quebra-cabeça, quando você se encontra com o tesouro, com o amado da sua alma, com o seu esposo, não tem mais como você não querer estar totalmente unido a ele. E a aliança que nos une ao Cristo é a santidade, que vai nos fazer estar em estado perfeito para recebê-lo, né, como esposo, como amado, que ele já é da nossa alma. Então, assim, acredito que a santidade, ela precisa ser buscada por nós, ter um olhar menos mirabolante, talvez, né, no sentido de que eu consigo, não por mim mesmo, mas pela graça do Espírito que habita em mim, pela força do céu que habita em mim. Então é difícil, mas é possível. Os santos estão aí para nos mostrar isso. Exatamente. Penso que a busca pela santidade, ela é uma decisão. Sim. Assim como o amor é uma decisão, também penso. Eu acho que o amor é muito mais do que um sentimento, do que uma emoção, né? O amor é uma decisão. Sim. A partir do momento, especialmente amor a Deus, que se decide amá-lo, assim como ele decidiu te amar, né? E a partir dali que você decide, aí ele age. Assim como na santidade, quando você decide buscar ser santo, e aí a gente está falando aqui de ser santo no dia a dia, né? Sim. De pouquinho em pouquinho, ele vai providenciando esse crescimento, né? Não é de uma hora para outra, gente, mas imagina, é uma decisão diária. Sim. Né? Todos os dias você acorda tentando ser um pouquinho melhor, Sim. Né? Tentando imitar a Cristo um pouco mais. E aí vai ter dia que você vai falhar. Nesses dias que você falhar, você pensa, amanhã eu recomeço. Com certeza. Né? Hoje eu sou filho espiritual do Padre Jonas, né? Da fundador da Canção Nova. E é uma coisa que o maior evento deles diz isso, né? Por hoje não vou pecar, o PHN. Então é exatamente isso, é uma decisão diária. Hoje eu acordo
E como o Padre Jonas nos ensina, bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Que lindo. E a partir daí falar, por hoje eu não vou pecar. É uma decisão diária e talvez mesmo até a cada minuto do dia, porque a nossa luta contra o pecado, ela é constante. Principalmente contra os pecados carnais, né, como Santo Agostinho fala, assim, que esses são os mais difíceis porque é toda hora. Por exemplo, os pecados na questão da sexualidade, né, da castidade, contra a castidade. Toda hora você pode ver uma propaganda na televisão, pode ver um outdoor, pode passar alguém que pode lhe chamar a atenção e você pode cair numa tentação de alguma forma. As redes sociais hoje também estão cheias, estão repletas de conteúdos que ferem a castidade, ferem a busca pela castidade. Então é muito difícil, mas é justamente como você falou, é o amor, é a decisão. Então eu decido amar ao Cristo que salvou a minha vida e a partir desse amor as outras coisas vão acontecendo, as outras coisas vão vindo, a santidade, até mesmo o próprio desejo de santidade, ele não é nosso, né? Eu acho que é Santo Agostinho também que fala que até o desejo de te amar vem de ti. E isso é algo muito incrível, porque a gente pensa assim, não, é um desejo meu. Óbvio que não, foi o próprio Senhor que colocou esse desejo. Se eu tenho vontade de ir à missa, é a graça de Deus. Se eu tenho vontade de rezar o texto, é a graça de Deus. Se eu tenho vontade de vir aqui no podcast falar sobre o meu testemunho, é a graça de Deus. Porque eu poderia muito bem não querer. Ou você poderia muito bem ter dito não pro projeto. E Deus te deu a graça de ter a coragem de vir e fazer tudo que está acontecendo aqui, né? É algo que eu sempre estou falando, assim, as pessoas me perguntam muito, né? Como tu tiveste vontade de fazer um podcast cristão? Eu disse que eu não tive vontade nenhuma, gente. Foi Deus que me deu o insônia. E eu só obedeci. Entendi que eu precisava obedecer para servi-lo. O que eu queria era servi-lo. Mas, como uma jornalista que sempre só queria ficar nos bastidores, eu nunca estaria aqui na frente. Nunca. E, inclusive, antes da gente começar a gravar o Cristocast lá no início, tentei colocar outras pessoas aqui para apresentar. E nunca deu certo. Nunca dava certo, até que eu desisti e compreendi. Tá bom, pai, eu sei que sou eu que tenho que estar, então, na frente. Vamos seguir. E a grande questão é você ter essa compreensão de que muitas vezes não é a nossa vontade, né? Mas a graça que Deus está dando para nós e que a gente só precisa confiar e dar aquele passo de fé, né? Que Ele vai colocando o caminho para a gente seguir. Essa questão dos passos de fé é algo assim que tem me tocado muito, assim, ultimamente, principalmente, porque eu ouvi de várias formas, de várias pessoas diferentes, exatamente isso. Você precisa dar um passo na certeza de que Deus vai colocar o chão. E era exatamente assim que eu me sentia, principalmente nesses últimos tempos que eu falei desse último evento que eu senti meu coração arder, eu via uma escuridão na minha frente. Mas eu via também a mão do Senhor que me chamava a dar o passo. Só que como eu vou dar um passo que eu não tô vendo nada, tá tudo escuro, é tudo negro, tudo preto, não tem como eu ver. Mas é justamente isso, né? E quando o Padre William falou isso e outras pregações que eu assisti também falaram a mesma coisa, eu falei, sério, o Senhor tá sendo insistente nisso, né? Falei, não, de fato eu tenho que dar um passo na certeza de que Deus vai colocar o chão. Se é a mão dele que tá me guiando, se é a voz dele que eu tô ouvindo, eu preciso dar esse ato de fé. E até mesmo uma coisa que, na questão falando sobre atos de fé, é uma coisa que a gente vê muito na palavra. Por exemplo, quando a gente vê a passagem da mulher que sofria com um fluxo de sangue. Ela precisou dar aquele ato de fé. Talvez ela nem conhecia muito bem quem era o tal do Jesus Nazareno, mas ela enfrentou aquela multidão, mesmo com os preconceitos, porque provavelmente as pessoas já sabiam quem ela era, e tinha toda a questão do preconceito com o sangue, com a situação dela. Ela foi e falou assim, não, se eu tocar pelo menos na orla do manto dele, eu vou ser curado. E aquilo foi um ato de fé da parte dela. E ela foi e correu ao encontro do Senhor e conseguiu tocar e foi curada. Pelo ato de fé, como o próprio Jesus fala, a tua fé te curou. Então, assim, a gente precisa, na nossa vida, dar esses passos de fé. E falando ainda sobre esses passos de fé, vou aproveitar para contar um pouco também sobre aquilo que eu já estou vivendo hoje, né? Hoje eu tenho a graça, pela providência de Deus, de ser vocacionado da comunidade Canção Nova. É um chamado recente que veio agora em fevereiro, março. Eu tive a oportunidade de ir
lá na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E eu digo por providência porque eu não fui para lá com o objetivo de entrar na Canção Nova. Eu queria conhecer, sempre foi um sonho, né? Como eu falei, minha avó já acompanhava, sempre foi um sonho meu, da minha mãe, até mesmo da minha avó. Infelizmente ela não conseguiu ir, mas eu consegui realizar esse sonho de ir até lá. E eu fui para participar de um evento, um acampamento que ia ter da Fraternidade São João Paulo II. E em paralelo eu ia conhecer a Canção Nova, né? Foi uns dias antes, ia ficar uns dias a mais. Quando cheguei lá, que eu fui ter a minha direção espiritual com o Padre William, né? Que mora lá no seminário. Eu tive minha direção. No outro dia, ele falou assim para mim: Vinícius, eu acho que você deveria fazer um encontro vocacional, que vai ter amanhã. Aí ele falou assim: olha, o pessoal disse que é bem difícil de conseguir fazer a sua inscrição, porque o encontro já é amanhã, mas se você quiser, você pode tentar. A gente pode tentar. Aí ele falou assim: olha, não se sinta pressionado por eu ser o seu diretor espiritual, mas desde quando você chegou aqui, eu senti esse incômodo em você fazer. E eu digo que foi pela providência justamente por isso, porque eu não fui com esse intuito, eu nem sabia que ia ter o retiro, que é chamado de Redão, que é o encontro vocacional da Canção Nova, que tem uma vez por ano. Eu não fui com esse intuito, não sabia nem que ia ter, então foi a providência. E aí eu fui, rezei, fui lá no túmulo do Padre Jonas, que fica perto do santuário, e fiquei atordoado: meu Deus, é isso? O que eu faço? É isso ou não é? O que eu vou fazer? E eu senti no coração que eu deveria fazer, justamente o ato de fé. Não sabia o que ia acontecer ali, mas precisava dar esse ato de fé. E disse sim, graças a Deus aceitaram a minha inscrição, mesmo em cima da hora. A providência. E olha, mais um ponto da providência, porque você precisa fazer uma entrevista antes do Redão. E não ia dar tempo de fazer minha entrevista, porque, enfim, as pessoas já estavam ali organizando, preparando tudo. E na Canção Nova, todo mundo tem trabalho toda hora. Qual foi a providência? O Padre William é do vocacional também. E como ele já me atendia em direção, já valeu como a minha entrevista. Olha só. Então Deus realmente me queria ali, naquele momento. Então eu fui, fiz o Redão sem saber muito o que esperar. Falei: o senhor tá chamando, eu vou. Não sei nem o que esperar, porque eu nem, não tinha criado expectativa nenhuma, porque eu nem sabia que ia participar. E ali naquele momento, ao longo de todo o encontro, né, foram 3 dias, o Senhor foi falando muito comigo, assim, foi fazendo já muitas curas no meu coração que eu nem imaginava que precisava, e já foi realizando algo novo na minha vida. E a partir desse chamado que eu senti, eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Eu fazia parte de um outro lugar, de um outro grupo, onde eu tive que sair para dar seguimento a esse processo vocacional. Eu tinha uma namorada que eu precisei terminar o namoro também para seguir esse caminho vocacional. E foi muito doloroso, né? E talvez a possibilidade também de, num futuro próximo, ter que deixar a minha família também para seguir esse caminho vocacional mais uma vez. Porque o que o meu coração arde hoje é pela missão, é pela evangelização. A gente estava conversando ainda há pouco também, né? Que tem muita gente que não conhece o Senhor ainda. E as pessoas precisam conhecer. Precisam. Aqui nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e em milhares de outros lugares no mundo. E o meu coração anseia por isso. É o que eu me vejo fazendo, é levar o nome do Senhor a toda criatura, como Ele mesmo nos ordena, né? Então, eu tive que abrir mão, não foi fácil. E foi uma frase que o Senhor falou muito no meu coração quando eu estava lá, de uma pregadora, que ela disse: o sacrifício, ele dói, custa, mas ele te faz feliz. E aí volta um pouco daquilo que a gente estava falando ainda há pouco, né? Vai ser custoso, você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter que dizer não para algumas coisas, para algumas amizades, para algumas condições de vida, mas no final das contas vai te fazer feliz. Então, hoje eu sigo esse caminho que é muito bonito, muito belo, que exige de mim também, tem exigido cada vez mais postura de santidade, postura de missionário, de evangelizador. Como eu disse, eu ainda sou um membro vocacionado, não faço parte ainda, de fato, da comunidade, ainda estou em discernimento para saber se esse é o meu lugar, o meu carisma, e também entender a qual estado de vida o Senhor me chama, né? Se é o celibato, o sacerdócio, o matrimônio. Então é um caminho longo, bonito, mas que eu sei que o Senhor tem muitas coisas a fazer na minha vida. Vinícius, a gente tem um público também que é distante da igreja, né? Sim. Então, essas pessoas
não conhecem o que é você discernir sobre a vocação. Sim. O que tu podes falar um pouco melhor, assim, como explicar para essas pessoas, para esse jovem, como tu estás indo buscar discernir sobre essa vocação? Qual é a vocação? Explica um Sim. pouquinho melhor. Eu acho que o principal ponto é o secreto, a tua vida de oração, né? A tua espiritualidade. Como está a tua espiritualidade? Se está rezando, né? A sua vida espiritual está em dia? Você está, de fato, fazendo aquilo que você precisa fazer? Está com o coração dócil para ouvir o Senhor? Porque os outros pontos que a gente pode falar também é a questão de buscar um direcionamento espiritual. Mas, no final das contas, a resposta quem vai ter é você. Então, se você não estiver alinhado com o Espírito Santo, com Jesus, você não vai entender aquilo que ele quer de você. Né? O padre, o diretor espiritual pode falar o que for, mas você não vai entrar na sua cabeça. Você vai participar de milhares de retiros, milhares de encontros onde o Senhor vai estar falando, e você não vai aceitar porque o seu coração não está aberto. E tudo que Deus quer é um coração disponível. Então, assim, é importante você estar com a sua vida de oração em dia, perguntar para Deus mesmo, e às vezes ele demora para responder, né? Ele demora, assim, talvez algumas horas, alguns dias, dependendo da situação, mas ele sempre responde. E é como diz a passagem de Eclesiástico 2, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, para que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Então é exatamente isso, às vezes você tem que sofrer as demoras de Deus, talvez Deus ele esteja te provando mesmo, te forjando, preparando o teu coração. Eu aprendi também que a promessa, uma profecia, ela não se cumpre no outro dia, geralmente. Ela demora um tempo, porque a gente precisa estar preparado para aquilo. Então eu sei que tem uma promessa na minha vida que ainda vai se cumprir, e que esse tempo que eu vivo agora é uma preparação, é um processo de forja, de lapidação, de poda, que eu vivo para isso. Então você buscar ter essa direção espiritual também é muito importante, com uma pessoa mais experiente, com uma pessoa de confiança, com uma pessoa que de fato você confie em abrir o seu coração, que seja uma pessoa que tenha, né, de fato uma caminhada bonita, que você admira, não só por admirar, mas por saber que, caramba, essa pessoa que está fazendo a coisa certa. E fora isso também buscar, né, pregações, leituras importantes. Tem um livro que me ajudou muito, que foi a indicação do Padre William, que é um livro do Padre Jonas, Vocação, um ato de amor. Conta ali um pouco de como foi a decisão do Padre Jonas em seguir o caminho que o Senhor chamava a seguir. Então, buscar essas leituras espirituais, esse conhecimento e estar atento. Uma coisa que eu aprendi na Canção Nova, Deus fala nos fatos. E, nossa, quando eu ouvi isso, e lá na Canção Nova tem vários lugares assim, né? Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, Deus fala nos fatos. E todos os fatos ali, ele falava comigo. E um tempo antes de Canção Nova, ano passado ainda, eu fui numa adoração lá no grupo de amigos da Canção Nova, né, com o diácono Damião, que já veio aqui, inclusive. E eu lembro dele falar assim pra mim, que você vai encontrar aquilo que você tanto procura, só precisa estar mais atento. Quando eu cheguei na Canção Nova, eu me lembrei disso. Eu falei, eu vou ficar atento, porque eu sei que eu vou encontrar aqui. Então, Deus fala nos fatos. Então, ficar atento. Às vezes é uma passagem que o Senhor fala, é uma pessoa que Ele usa, é alguma coisa que nunca aconteceu e vai acontecer naquele momento. O Senhor ele vai dando as suas confirmações, né? Ao longo daquele caminho, se você estiver com o coração aberto e atento, você vai conseguir discernir essa vocação. E é preciso esperar. Não precisa ter pressa. O Senhor, Ele sabe ser pedagógico com a gente, esperar a nossa lentidão muitas vezes, mas também não fazer disso um comodismo. Não esperar assim, não, Deus ele tem paciência comigo e aí vai postergando, não. Se o Senhor já te falou, já te confirmou de N vezes, N formas diferentes, vai e faz. Vai e faz. Tenha um coração corajoso e decidido para fazer aquilo que precisa ser feito. Sabes que muito que falou comigo assim, no meu coração na época que eu estava discernindo, né, sobre servir a Deus. Na verdade, eu brinco que eu perturbei muito Deus, assim, porque eu queria muito servir a Ele e eu não sabia como. Sim. Então, eu ficava conversando, pai, me fala, quero te servir, mas eu não sei fazer nada, me mostra alguma coisa. Eu brinco que eu perturbei muito Ele pedindo. E até que, né, eu sonhei com o Cristocast. Então,
que foi num retiro. Eu fui para um retiro de discernimento, Sim. porque eu queria realmente discernir o que ele queria para mim. Sim. Entende? Não o que eu queria, o que ele queria para mim. E foi incrível, assim, o retiro inteiro, falando muito direto para o meu coração sobre isso, até que chegou ao Sonho com o Cristocast. Mas mesmo antes do Sonho com o Cristocast, as ministrações, as conversas, fiz o acompanhamento espiritual também. E sempre me vinha, era bem curioso, assim, parecia até que tinha todo mundo combinado, assim, sempre vinha para mim a passagem de Jesus, dos discípulos no barco e Jesus chegando, né, depois, Sim. aonde ele fala para Pedro, né, o Pedro fala, se és tu, deixa que vá até ti, né, e ele, essa é a versão atualizada, André, tá? Tradução. E aí Jesus estende a mão para Pedro e diz, vem, né, e ele tem que dar aquele passo de fé, Sim. saindo do barco e também caminhando com Jesus sobre as águas. E, curiosamente, era sempre essa passagem que aparecia. E aí eu comecei depois a discernir, né, a compreender que ele estava realmente ali me mostrando algo e que era a minha vez de dar o salto de fé, de caminhar com ele. Porém, também nessa mesma passagem, a gente vê que logo em seguida Pedro se distrai. Sim. Com a tempestade, com o vento, com o mar agitado, e começa a afundar, né? E quando ele afunda, Jesus o recupera e fala, homem de pequena fé. Essa é a minha versão atualizada, tá, gente? Vocês vão ler direito lá na Homem de Bíblia. pouca fé. E aí eu entendi que a gente não pode tirar o foco dele. Exatamente. Né? Não podemos tirar o foco dele. Sim. Porque senão as distrações do mundo, de tudo que acontece no nosso dia a dia, situações, pessoas, trabalho, doença, sei lá, isso tudo tira o nosso foco realmente Com do certeza. Senhor. E nos distancia da missão que ele tem pra gente. Com certeza. Né? Se a gente não tiver os olhos fixos na cruz, a gente não vai conseguir. Não vai aguentar. Como tem uma frase também, não lembro agora de quem é, que fala assim, quem não adorar não vai aguentar. E é exatamente isso. Então, que é na adoração que você está ali contemplando o sagrado diante de Jesus sacramentado. E se você não adorar, você não vai aguentar. E tem uma coisa também que é importante que você falou com relação a retiro, né? É importante também isso, sabe, para ajudar no retiro, porque a nossa vida é muito agitada. A gente está sempre em movimento, é escola, é trabalho, é faculdade, é outras missões, é até mesmo os compromissos dentro da igreja. Então, o retiro, ele é uma pausa importante. É como diz uma música, uma pausa para o amor. E é exatamente isso, é um momento que você vai se desligar de tudo e vai focar em ouvir o Senhor. É alguma coisa que precisa ser trabalhada e a gente precisa disso. E é uma coisa que na Canção Nova é muito ensinado, assim, né? Que você faça pelo menos uma vez por mês um retiro pessoal de silêncio, né? Talvez em algum lugar específico que você consiga se retirar com outras pessoas, ou talvez seu mesmo, de parar um pouco, refletir e fazer a sua avaliação de vida, ver aquilo que você precisa melhorar. Isso é necessário. E para uma pessoa que está em discernimento também, para que ela possa justamente, eu vou me silenciar para ouvir a Deus. Eu vou calar um pouco a minha boca, vou calar um pouco a boca do mundo que está ao meu redor para ouvir a voz do meu Senhor que está me chamando a alguma coisa que eu não sei o que é, mas é alguma coisa e eu preciso me parar e silenciar e ouvir. E uma coisa importante também, uma passagem que sempre me tocou muito quando de alguma forma eu tentava voltar para o passado em alguma situação pequena da minha vida e me fez lembrar também nesse retiro que eu participei lá na Canção Nova, que é aquela passagem que Jesus fala, quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E quando eu estava lá na Canção Nova, no momento da adoração, ali Jesus exposto no Santíssimo Sacramento, e tudo aquilo que ele já tinha me falado, que eu já tinha sentido, e todas o Senhor tá falando, tá confirmando, a gente tá, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que não é coisa do meu coração? Não é emoção naquele momento? Eu peguei e botei minhas mãos no chão, isso lá no centro de evangelização, na Canção Nova, naquele grandão, né, lá no palco, botei minha mão e falei assim, Senhor, se esse for o meu lugar,
me planta aqui agora. Porque no lugar que eu estava, eu não me sentia a semente para aquele solo. Não que a semente não fosse boa e nem que o solo não fosse bom, mas não havia tanta compatibilidade. Eu sabia que no solo certo eu poderia dar muito mais frutos do que eu já estava dando. Só que, por que essa questão de olhar o passado? Porque eu estava me apegando às coisas do meu passado. As coisas que... Por que passado? Porque a partir daquele momento já tinha ficado para trás. Como eu falei, o grupo que eu participava, as outras situações da minha vida que eu precisava abandonar para seguir o chamado do Senhor, já tinham ficado para trás, já eram passado. Então, eu precisava colocar minha mão no arado, que para mim significa servir, trabalhar, evangelizar e olhar para frente. Sim. Dar os passos concretos, né? E servir ao Senhor com essa reta intenção, com essa decisão de, não, o Senhor está me mostrando que é isso, então eu vou. Então, mesmo com medo, eu disse o meu sim à canção nova. Graças a Deus recebi um sim também da comunidade. E é uma decisão que às vezes a gente tem que tomar mesmo com medo, né? Talvez o podcast tenha te dado, até hoje dê muito medo. Sim. Mas mesmo assim é uma coisa que a gente precisa fazer. Quando a gente vê a obra pronta, ou pelo menos acontecendo, a gente já fica... Caramba, era isso mesmo que Deus queria. Olha a graça, né? Estar aqui é uma graça. Você falou sobre como servir a Deus, né, também. Eu estava pensando aqui que eu tenho rezado muito para o Senhor me dar oportunidades de alcançar os jovens. Porque eu não quero esperar que eles possam chegar na minha igreja, na minha paróquia, no meu grupo, para serem evangelizados. Eu preciso chegar onde eles estão. E estar aqui é uma confirmação disso. Porque todo mundo está na rede social, todo mundo está no Instagram, no YouTube, enfim. Então, estar aqui já é a oportunidade, já é uma resposta das minhas orações. Talvez o começo de um novo mover para minha vida, não sei. Mas quando a gente confia em Deus, é uma coisa importante, ser sincero também com o Senhor. Falar, olha, Deus, eu tô sentindo isso, aquilo. Isso aqui, tá me incomodando. Não tá legal, não tá assim. Eu tô sonhando com isso, é isso mesmo. E ser sincero, falar, olha, eu quero fazer isso. É da sua vontade, se não for, me conduz para outro lugar, para outro caminho. Então, ter essa sinceridade de coração para que o Senhor haja, né, de fato, na nossa vida. É importante. Eu penso que quando, por exemplo, aqui, né, tenho sempre o meu testemunho, eu falo muito daqui do Cristocast, porque foi um mover assim Sim. que eu realmente não esperava, não imaginei. Nunca, a gente está 1 ano e meio fazendo programa e quando eu penso em como começou lá atrás, eu nunca imaginei de estar hoje fazendo Sim. durante tanto tempo e recebendo tanta gente e alcançando pessoas que nos dão feedback falando assim, caramba, como foi bom ouvir isso fez diferença na minha vida, essa palavra do Senhor Sim. fez diferença. Eu nunca imaginei que eu pudesse evangelizar dessa forma. E eu sempre falo, não sou eu. Por isso, os convidados são tão importantes, os testemunhos são importantes. Porque no sonho Deus me falava isso, que eu tinha medo. Eu conversava com Deus e eu falava assim, eu não sei evangelizar. Eu dizia, você vai receber irmãos cristãos e eles vão falar de mim, eles vão dar testemunho de mim. Então, eu fico pensando muito em relação a... As pessoas veem o palco, né? Veem a coisa pronta, né? Veem o programa no ar, mas não sabe dos bastidores, né? Não sabe do caminho que foi trilhado, Sim. das inseguranças, dos medos, dos nervosos até hoje, das noites sem dormir, das coisas que a gente abriu mão, né? E não estou falando só de mim, mas de todo mundo que acaba trabalhando aqui, produzindo, servindo ao Senhor, porque aqui é um serviço. Do que a gente teve que abrir mão, às vezes de relacionamentos, da falta de compreensão. Eu sou muito questionada por que você faz um programa cristão no horário que você tinha que estar lá no teu trabalho, tem que estar correndo atrás do dinheiro, sabe? Sim. Eu falo, não, eu não tenho que estar correndo atrás do dinheiro, o meu tesouro é outro. Era isso que eu estava pensando, né? Encontrei um tesouro. O meu tesouro é outro, assim. E eu deixo sempre muito claro, eu não faço o Cristocast para ser influencer de nada, assim, para forma nenhuma, sabe? É para levar a mensagem de Deus, nada mais, assim. Isso me emociona muito porque Deus sabe que não é por mim, é por Ele. E
E essa coisa da gente poder alcançar outras pessoas para que elas sintam esse amor também, né? É isso que arde em mim, assim. Eu espero realmente que não por mim, mas por Deus, que outras pessoas encontrem esse amor também. Sim. E eu fico muito feliz quando eu trago convidados, e eu sempre sou evangelizada, né? Quando eu trago alguém, pode ter certeza que hoje eu fui também, assim, e eu fico feliz, muito feliz, quando eu vejo pessoas conseguindo e querendo dar testemunho dos acontecimentos, tomando decisões, né, por Deus, assim. A gente fala aqui no programa também sempre, né? Fale com Deus, mas fale sobre Deus. A gente fala pouco sobre Deus e a gente precisa falar muito mais. E que bom que tem pessoas como você que vem aqui fazer isso. Sim, eu vi uma frase numa camisa e aquilo mexeu muito comigo, e foi lá na Canção Nova que eu vi também essa frase. Ela dizia assim: escolhido não tem escolha. Ai, é verdade. E nossa, quando eu vi isso, acertou, foi um soco no meu estômago. Quero essa camisa. Foi um soco no meu estômago de verdade, porque eu já tinha tomado posse para mim daquela passagem que diz: eu te escolhi para ser profeta entre as nações. E a gente que tá na igreja, e agora eu falo de verdade para quem já tá com uma caminhada, tem que tomar posse do seu ministério, tem que tomar posse da evangelização. Já chega de um monte de cristão que tá no sofá sem fazer nada. Morno. Exatamente. Vai pro seu grupo, vai pra sua igreja, mas só chega lá, vai embora e às vezes volta até pior. Porque você fofoca, você mente, você engana, você quer ser amiguinho de quem tá à frente. Não é sobre isso. Existe uma pessoa viva que precisa ser reconhecida. E quando a gente toma posse, não, eu sou escolhido, eu sou eleito, eu preciso fazer a minha parte. E tem uma outra frase também que eu sempre ouvi: Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, você falou ainda agora, né? Eu não sei fazer nada, não sei evangelizar, mas tá aqui. Hoje existe um programa, hoje existe um podcast, Deus te dá a graça de levar essa mensagem de uma forma muito bonita, muito leve, e que a gente sabe que não tem um objetivo, assim, de ser famoso, como você diz, mas existe o objetivo unicamente de tornar o nome de Jesus conhecido, propagado. Então, assim, da feita que a gente toma posse, o Senhor começa a nos capacitar. Hoje, pela graça de Deus, como não tem missão da Canção Nova aqui em Belém, eu faço pela missão de Brasília. Então, eu tenho que ir lá de 2 em 2 meses, participar do retiro e volto. E a comunidade, ela nos ensina, nos pede, né, até de forma nos exige, digamos assim, como o próprio evangelho, a evangelizarmos onde nós estamos. Então, hoje, pela graça de Deus, eu posso ajudar no grupo de oração da Paróquia Jesus Ressuscitado, o grupo Fonte de Esperança. Tenho a graça também de fazer parte do grupo de amigos da Canção Nova, que é algo mais próximo da Canção Nova aqui, né, em Belém. Faço parte também do grupo Missionário Forja, que é o mesmo que a Luane faz parte, né? Nós começamos esse grupo juntos, né? Eu, ela, minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia e 2 outros irmãos de caminhada também. E que é a nossa, digamos assim, nossa principal missão, né? Para mim, depois da Canção Nova, é o grupo Missionário Forja. E hoje, Deus me dá a graça de poder pregar, cantar, tocar, fazer o que for preciso, até mesmo mexer com edição de imagem, de vídeo, que eu não fazia ideia. O Senhor vem me capacitando de alguma forma que eu desconheço para fazer isso. Como eu disse, Ele me escolheu, eu tomei posse desse chamado. Eu sei que existe uma promessa, uma profecia para minha vida, e eu tomei posse disso. E a partir disso, o Senhor começou a trabalhar ainda mais na minha vida, começou a me capacitar. Eu sempre tive esse anseio por pregar. Foi depois de 5 anos que eu consegui fazer minha primeira pregação, né? Depois que eu tomei essa decisão em estar na Canção Nova, em iniciarmos o grupo de Missionário Forja, o Senhor me deu essas oportunidades e eu sempre fui muito tímido. Nossa, muito, muito tímido. Se eu te contar as histórias, tu vai rir. E hoje eu poder estar aqui, né? Mesmo nervoso, tremendo, mas eu tô aqui. Eu tô aqui falando, conversando. Né? Não, o nervosismo ainda existe, mas é justamente aquilo que a gente vê
Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É o Espírito Santo que age em mim. Você não me conhece tão bem, mas eu, Vinícius Farias, nunca estaria falando coisas que eu estou falando aqui agora, por mim mesmo. Eu ia estar falando qualquer outra besteira. Qualquer outra porcaria eu ia estar falando se não fosse a graça de Deus que agiu e age na minha vida. E é uma graça que se renova constantemente. Então, tomando posse do meu chamado, o Senhor, ele vai fazendo mais, como eu disse, a lapidação. Vai continuando a lapidação, a forja, como é o nome do nosso grupo. A gente sente que a gente está sendo forjado pelo Senhor. E que é uma forja que ela é constante. Até o final da nossa vida, essa forja vai estar acontecendo. E é a mesma forja que precisa ser levada a outros corações. A gente tem a graça de que, quando nós estávamos rezando, que a Luane até contou aqui, né? Naquele dia da Páscoa, o Senhor nos deu justamente como baluartes do nosso grupo o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Então tudo tá ligado, né? Com o coração, com a forja. Até a minha camisa hoje tem um coração de Nossa Senhora aqui. Então é uma graça assim muito grande poder ser forjado pelo carpinteiro. Amém. Que assim seja. Glória a Deus por isso. A gente está, infelizmente, encerrando, porque eu conversaria muito mais e vamos conversar muito mais ainda. Mas eu queria que você deixasse um recado para quem está ali assistindo a gente. Tá. Eu vou falar olhando para a câmera porque eu quero que você entenda a seriedade desse chamado que o Senhor te faz. Você sabe que não é de hoje que Ele te chama. Desde o ventre da tua mãe Ele te escolheu, Ele te elegeu. Tome posse do seu chamado. Se você está afastado da igreja, se você está afastado da pessoa de Jesus Cristo, volte para Ele, busque aquilo que você precisa nele. É só Ele que pode saciar a tua sede, né? Como a samaritana. Dá-me de beber dessa água da vida. E o Senhor deu e a vida dela foi transformada. Então, tenha um ato de fé, um ato de coragem. Acabando o podcast, levanta do sofá, levanta da tua cadeira, age, faz o que precisa fazer. Abre mão do que precisa abrir, porque é uma vida de abundância, é uma vida de graça que te espera e muito feliz. Vai ser difícil, mas no final das contas vai ser muito, muito feliz. Obrigada. Me dê sua mão. Muito obrigada pela tua presença aqui. Estou extremamente emocionada, me sentindo muito abençoada também pelas tuas palavras, porque é tão gostoso, tão bom ver assim, alguém tão jovem e tão firme no propósito, nas decisões, especialmente na decisão de conhecer mais a Jesus e de começar a entregar mais a vida a Ele, né? Deus conhece tanto a gente, né? Conhece o menor, o mais simples dos nossos pensamentos, a nossa menor célula, e a gente conhece tão pouco a Ele. Sim. Então, que bom conhecer alguém que quer conhecer mais a Jesus. Parabéns por isso. É lindo que você seja muito abençoado na tua vocação. Amém. Eu que agradeço o convite, de verdade. Fico extremamente feliz. Minha alma fica, de fato, em júbilo, de alegria por estar aqui nesse momento, porque acredito que cada convidado aqui seja uma resposta das suas orações e estar aqui, como eu disse, é uma resposta das minhas orações também. O Senhor que vai encaminhando as coisas, então eu fico muito agraciado pelo convite, pelo seu sim, que move tudo isso aqui, né? Obviamente que é a graça de Deus, mas Ele precisou do seu sim, Ele precisa de nós, servos inúteis, para fazer a obra acontecer. Como tem uma frase também de algum santo, que eu não lembro agora, que ele diz assim: o Deus que te criou sem ti não quer te salvar sem ti. E essa é a verdade, né? Então eu fico muito agradecido em poder estar aqui, levar um pouco do meu testemunho. E é tudo graça de Deus, tudo graça de Deus. Não, em nenhum momento foi o Vinícius, em nenhum momento foi a Andréia, em nenhum momento vai ser a gente. É tudo obra do Espírito Santo na nossa vida, que age e que quer agir cada vez mais, quer ir no mais profundo da nossa vida. Então, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe esse programa. Eu sei que, como eu te disse na mensagem, os frutos virão. Quando você me mandou a mensagem, eu senti isso, sabe? Eu senti que os frutos virão e a colheita será grande para a glória de Deus. Amém. Porque é preciso, sabe, que chegue a mais pessoas ainda, cada vez mais. Em nome de Jesus vai chegar, mais corações vão ser alcançados. Amém. E a sua vida, ela já é e será ainda mais um luzeiro.
Muito Em nome de obrigada. Jesus. Amém. Toda a glória a Deus. Amém. Amém. Você que ficou até agora acompanhando essa conversa, espero que você esteja tão emocionado quanto eu, que o seu coração tenha sido tão tocado quanto o meu. Espero que o Espírito Santo tenha chegado aí do teu ladinho, suspirado assim no teu ouvido e que você decida realmente a falar com Ele, a abrir seu coração. Aceite Jesus do jeito que Ele quer chegar a você. Se é agora, se foi agora com essa conversa, então aproveita esse momento e abre o teu coração. Fala, Senhor, eis-me aqui, age em mim da forma que Tu queres que eu seja feliz, porque é Ele que sabe o melhor caminho para preencher o vazio do teu coração e para encontrar o caminho da felicidade também. Então, dê o seu salto de fé, dê o seu passo, que Ele vai dar o caminho também, assim como está dando para a gente, viu? Então, eu te convido para você se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, para você receber outros tantos testemunhos como esse. Tenho certeza que vai edificar muito a tua vida. Deixa o like se você gostou, comenta aqui o que foi que mais tocou no teu coração, encaminha para as pessoas que você ama e, como você sabe, com muita alegria, eu e você nos vemos no próximo Cristocast.